não me conhece, né, meu nome é Tamara, eu sou psicóloga, né, de formação, tenho atuado, né, toda a minha experiência, e tenho mais de 8 anos de experiência na área organizacional e na área clínica também. Então, atualmente, eu sou professora universitária, presto alguns serviços de consultoria também, e atuo na clínica, tá certo? Então, toda a minha carreira esteve sempre pautada aí na área organizacional e na área clínica também. Atualmente finalizei o meu mestrado, né, na área de saúde mental do trabalhador. Então, um tema, inclusive, o recorte da minha pesquisa foi com trabalhadores da área de informática, né, de tecnologia da informação. E hoje, atualmente, eu estou no doutorado também, estudando sobre os trabalhadores, né, que atuam na área da tecnologia da informação. Então, assim, fiquei muito feliz quando a Silvana me fez o convite, né, porque eu gosto muito sempre de estar em contato aí com o pessoal da área da TI, né, e falando sobre esse tema tão importante que é sobre saúde mental, tá bom? E ainda mais agora, né, gente? Então, eu vou pedir para vocês, né, a Silvana encaminhou os slides, né, no e-mail de vocês. Conforme eu for mudando os slides aqui, eu vou pedir para vocês irem acompanhando, tá certo? E qualquer coisa vocês podem mandar aqui no chat, tá? Pode me interromper, não tem problema não. Então, assim, né, hoje eu preparei esse material para a gente falar um pouquinho sobre os cuidados, né, com a saúde mental em tempo de coronavírus. Atualmente, assim, toda a sociedade, né, gente, está vivenciando um período muito difícil, muito complicado, com muitas mudanças, né, na vida, na esfera afetiva, econômica, social, né, e tudo isso, todas essas mudanças têm impactado diretamente, né, a nossa saúde mental. A nós me incluo também nisso, né, gente, então não tem ninguém que tá saindo imune aí aos impactos e às consequências de todas essas mudanças, né, então hoje o tema aqui do nosso bate-papo vai ser sobre isso, tá bom? E eu vou tentar, de alguma forma, né, ajudar um pouquinho vocês, né, a gente junto aqui, a pensar em algumas formas, algumas estratégias, né, que a gente pode adotar para ter esse cuidado um pouquinho maior com a nossa saúde mental nesse momento. Aí, pessoal, podem aqui passar para o segundo slide. Falar um pouquinho sobre o coronavírus, né? Deve estar todo mundo assim, enfim, todo mundo falando muito sobre esse assunto há mais de 30 dias, né? E eu estou aqui hoje não para discutir sobre o coronavírus, mas para falar o que mudou, né? Desde quando o coronavírus começou a entrar no mundo, principalmente no Brasil, né? Foram sendo tomadas algumas medidas, adotando algumas medidas aí, tudo isso foi mudando um pouquinho a nossa vida, né? E aí eu coloquei aqui, então, praticamente as principais mudanças, né, que ocorreram desde quando o coronavírus começou, então, a ser divulgado aqui a entrar, né, no Brasil. Então, primeira medida, né, uma coisa que mudou já de imediato, o isolamento, né, esse isolamento social, ele foi, inclusive, uma medida tomada bem rápida aqui no Brasil, né, conforme começou a chegar o coronavírus, rapidamente o governo já começou a solicitar isso, né, para todos, com o isolamento social. O que aconteceu? Principalmente os trabalhadores, né, e aí me incluo vocês também, nós fomos convidados, né, a fazer o trabalho home office, a trabalhar de casa. Imagino, não sei vocês, mas imagino que muita gente foi pega de surpresa, né? Quem nunca tinha trabalhado de casa e já está aí há mais de 30 dias trabalhando, né? Full time de casa. Então, isso também foi algo que mudou de uma forma muito repentina, né? A rotina em casa mudou, né, gente, em termos de horário de acordar, horário de almoçar, horário de dormir, né, porque então toda a organização do trabalho, todo esse processo de isolamento fez a rotina de casa mudar também. Isso tanto para quem mora sozinho, né, quanto para quem mora com a família.
E um outro aspecto que eu coloquei aqui, que a dinâmica familiar mudou também, né, gente? Porque principalmente daí quem mora com a família teve algumas alterações e estão passando por um processo de mudança, né, de impacto ainda maior, né, porque toda a dinâmica familiar envolvendo horários, né, de convivência com outras pessoas, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com filhos, né, isso afeta muito a dinâmica familiar. Quando eu falo dinâmica familiar, é desde de aspectos físicos, né, gente? Às vezes tem mais de uma pessoa trabalhando em casa, então tem que reorganizar todo o espaço físico, e até aspectos emocionais e sociais também, né? Então, as famílias passaram a ter mais contato, né? Esse maior contato, ele pode gerar tanto aspectos positivos, quanto aspectos negativos também, no sentido de que essa convivência maior, né, ela pode trazer um estresse, pode gerar um conflito maior, né, e aí, então esses foram os principais pilares, assim, que a gente tem estudado, que a gente tem visto que tem afetado muito, né. Oi, alguém falou, Silvana? Pode falar, Silvana. Que o microfone do Samuel tá ativado, Samuel. Oi, tudo bem? Conectei agora aqui. Oi, Samuel. Tudo bem? Beleza. Beleza, mas tudo bem, pessoal, vamos dar sequência. Tranquilinho, então. Beleza, gente. Então, fui falando assim de forma mais geral, né? Esses aspectos que foram mudando nas nossas vidas nos últimos dias aí, né? E como essas mudanças aconteceram de uma forma muito rápida, tanto o corpo humano quanto a mente, né? As nossas emoções, elas têm um tempo para processar tudo isso, né, gente? Para ressignificar todas essas mudanças, né? Para entender o corpo físico, entender tudo. Agora, antes eu estava trabalhando, né, fora, então o meu corpo biológico já estava acostumado a ter esses horários, de repente o meu corpo se vê, né, mais parado, ficando mais em casa, então leva um tempo para ter essa adaptação, né, mas como tudo isso, né, esse processo do coronavírus aconteceu muito rápido, então foi um choque muito grande para todo mundo, e a parte emocional e psíquica, ela tem sido muito afetada, né, por todas as pessoas. Então, hoje a ideia da gente conversar um pouquinho aqui é entender o que isso tem afetado, né, as nossas vidas e como lidar com tudo isso, tá? Diante de todos esses aspectos que eu falei, gente, que a gente está sendo afetado, que mudou, né, na nossa vida, quais foram as consequências de tudo isso, né? A gente teve muita alteração física e emocional para lidar com tudo isso, né? Toda a nossa estrutura psíquica, nossa estrutura emocional, ela né, teve que se mobilizar para conseguir acompanhar essas mudanças. Houve um aumento muito grande num quadro de ansiedade, né, todos nós sentimos a sensação de ansiedade, é normal sentir, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas com todas essas mudanças, esse choque, a gente percebe um aumento muito grande, muito rápido dos níveis de ansiedade. E por último, a gente tem visto, né, não sei se é com todo mundo que mora com família, né, que está vivenciando esse processo, mas muitos conflitos familiares advindos, né, desse processo aí de consequência da notícia do coronavírus, tá? Eu vou pedir para vocês, gente, podem ir para o quadro 3, tá? Para o slide 3, que a gente vai discutir um pouquinho sobre quais foram essas, como que a gente está sendo impactado, né, de forma física e emocional diante de todas essas mudanças que têm acontecido. Esse quadrinho eu dividi em dois, né? Uma tem as mudanças físicas, outras emocionais. Isso não quer dizer que todo mundo vai passar por tudo isso, mas uma ou outra consequência disso, vocês, conforme eu for lendo aqui, com certeza vocês vão se identificar, tá bom? Então, algumas consequências físicas que esse processo de isolamento, né, e que a notícia do coronavírus aí, e todas essas consequências fizeram a gente vivenciar. Alterações no sono, alterações na alimentação, alterações na nossa capacidade de raciocínio e de atenção. Então, isso tem tudo a ver com o nosso processo de trabalho, né,
Algumas pessoas também têm abusado muito do consumo de álcool, cigarro, né, e outras substâncias tóxicas. São tóxicas, mas ao mesmo tempo elas trazem saciedade, elas trazem, né, em alguma medida, uma sensação de prazer. Então, muitas pessoas estão buscando, né, esse aumento de consumo justamente para tentar garantir um bem-estar, que na verdade é um bem-estar passageiro, né, não é um caminho muito bacana de se seguir. Outras consequências físicas, muito cansaço, exaustão, né, e isolamento também, isolamento além do físico, né, o isolamento social, tá, gente? Então, essas são algumas consequências que a gente está vivenciando hoje. Qual que é a consequência disso em termos emocionais, né? E qual a emoção que está vindo, assim, pra gente lidar com tudo isso? Muito medo, preocupação exagerada com as coisas, com as situações. Algumas pessoas estão ficando mais apáticas, não sei se vocês perceberam, né, mas algumas pessoas, elas não demonstram medo, preocupação. A forma delas lidarem é assim, apatia, como se nada tivesse acontecido. Isso é uma reação emocional também. Muitas pessoas, né, muito ansiosas. Eu que atuo na clínica, eu tenho percebido um aumento de pessoas procurando, né, o atendimento clínico agora de forma virtual, mas com muita ansiedade, muitas pessoas sentindo angústias também, incertezas, frustrações, porque às vezes tinha, né, muitos planos e tudo isso foi frustrado, então tem que lidar com essa emoção. Muitas pessoas sentindo raiva, né, de tudo isso que está acontecendo. E por último, né, um bem comum também, muitas pessoas sentindo desesperança, né, e a desesperança, ela é um processo muito, que a gente tem que ter muito cuidado, né, porque se a pessoa ela não consegue mais pensar no futuro, ou em notícias boas, né, ou em projetos que ela pode construir, isso pode trazer uma falta de sentido para a vida da pessoa, se ela sente uma, né, se ela Opa, ficou no mudo aqui, vocês estão me ouvindo, gente? Tinha cortado, mas voltou. Entrou no mudo aqui sem... Aí, beleza. Sem eu mexer em nada. Mas, enfim, eu estava falando da falta de sentido, né? Então, se não houver essa esperança, por mínima que ela seja nesse momento, né, gente, a gente pode vivenciar um processo de falta de sentido de vida, né, e esse processo de falta de sentido pode fazer, né, a gente entrar num processo depressivo, né, de não entender mais perspectivas de futuro, de não ter mais sentido para o futuro, para a vida, e isso pode acarretar um processo depressivo. Então, gente, né, para vocês verem, assim, o quão grave está sendo, né, todas essas mudanças, esses momentos agora que a gente está experimentando, que a gente está vivenciando, o quanto é importante a gente cuidar dessas emoções, né, e da nossa saúde mental em meio a tudo isso, né, em meio a todas essas mudanças. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a ansiedade, tá, gente, porque eu vejo que é algo que está acontecendo muito, tem muita gente, uma das principais emoções, né, que a gente viu ali, que tem acarretado, que todo mundo, a maioria tem sentido, é o aumento de ansiedade, né. A ansiedade, só para vocês entenderem, agora estou no slide 4, tá, gente, a ansiedade, ela é um estado constante de medo e preocupação por algo que ainda não aconteceu, tá. A ansiedade é como se ela antecipasse uma ameaça futura, né? O que acontece, gente? A ansiedade, ela pode ter dois caminhos, tá? Se for uma dose de ansiedade saudável, uma dose de ansiedade mínima, ela é importante, ela é interessante e ela é saudável. Por quê? Vamos colocar agora nesse momento que a gente está vivenciando de coronavírus. As pessoas que não sentem nem um pouquinho de ansiedade, elas não vão se preparar para o que está
porque tá para vir ainda, né? Então elas, por exemplo, a gente vê muitas pessoas que estão despreocupadas, não estão usando álcool em gel, não estão usando máscaras, não estão se precavendo. São pessoas, muito provavelmente, que não estão preocupadas e não estão sentindo uma dose de ansiedade saudável para se preparar para esse momento que está acontecendo, né, para essa ameaça que é o coronavírus. Então, um pouquinho de ansiedade, gente, é importante, ela é saudável nesse momento, porque é ela que vai fazer a gente se preparar, né, para se cuidar aí com relação a tomar essas medidas de cuidado para se precaver por conta do coronavírus, tá? O problema da ansiedade, gente, é quando ela é uma ansiedade exagerada. Tá? Porque a ansiedade exagerada vai levar a pessoa a se preocupar muito com o futuro, a se preocupar muito com tudo que há de vir, com tudo que pode acontecer, e a ansiedade exagerada, a gente faz a pessoa pensar na realidade e entender a realidade de uma forma distorcida, tá? E limitada. Porque daí quem está, né, sentindo uma ansiedade exagerada, ela só vai ver as possibilidades ruins. Ela vai transformar toda essa preocupação dela em algo negativo, e não em algo positivo, e não em algo saudável. Então, a preocupação exagerada, né, a gente precisa cuidar muito, porque isso pode ter sérias consequências aí para a saúde mental. E já eu vou falar sobre algumas medidas mais práticas de como lidar com essa ansiedade agora, nesse momento, tá, gente? Podem ir para o slide 5, só para a gente fechar aqui a última vivência, assim, né, que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu não sei, como eu falei, se são todos aí que moram com a família, né, ou se a maioria mora sozinho, enfim, mas mesmo quem mora sozinho tem a família, está preocupado com a família, está sofrendo os impactos com a família de alguma forma. Então, eu achei importante trazer aqui também, né? O que está acontecendo aqui em mudança com relação à dinâmica familiar? Primeiro, como eu tinha falado, quebra de rotina, os horários, muitos, né, das pessoas que têm filhos, os filhos estão ficando em casa, não estão indo na escola, tudo isso tem acarretado, né, gente, consequências, assim, de sobrecarga, porque quem está trabalhando em casa, além de trabalhar, ainda tem que cuidar dos filhos, tem que educar os filhos, né, porque as escolas estão mandando algumas atividades, e tudo isso causa uma sobrecarga, né, tanto física quanto emocional também, né, aumentou os afazeres domésticos, né, o trabalho home office também. Então, eu não sei quem está dividindo espaço físico, né, mas eu aqui em casa estou dividindo o meu espaço, estou tendo que fazer alguns contratos aqui com meu marido, né, quem vai usar a sala, quem vai usar o quarto, mas o quarto é mais confortável aqui, o nosso home office, enfim, então de vez em quando dá umas brigas aqui, então tudo isso, né, gente, acaba impactando de uma certa forma nas relações, enfim, na saúde mental, né, e das relações aqui familiares, e isso tem provocado um aumento dos conflitos e do estresse familiar também, né, caso todas essas mudanças não sejam gerenciadas da melhor forma possível. Então, daqui a pouquinho eu vou falar também de como, dar algumas dicas, né, de como que a gente pode gerenciar esses conflitos e esse estresse causado por essa mudança na dinâmica familiar, tá bom? E aí, gente, vamos realmente ao que interessa aqui no slide 6, eu coloquei, né, como lidar então, né, Tamara, vocês devem estar se perguntando com todas essas situações, mantendo o equilíbrio emocional e mental, né, gente? Então, escapar do coronavírus a gente não vai escapar, a gente precisa vivenciar essa situação, mas já que a gente vai vivenciar, que seja assim, enfrentando ela, a gente da melhor forma possível, da maneira mais racional possível e da maneira mais saudável possível, tá bom, gente? Então, vocês podem ir para o slide 1, eu preparei 7 caminhos, 7 formas de enfrentamento, tá? Desse momento aqui que eu gostaria de passar para vocês. A primeira forma, né, a primeira dica que eu gostaria de dar para vocês, gente, para a gente cuidar da nossa saúde mental nesse tempo, é com relação à quantidade e qualidade dos assuntos que você acessa. Esse ponto é muito importante,
alguns jornais, redes sociais já estão alertando sobre isso, né, gente? Que é com relação, assim, a gente percebe que hoje o mundo inteiro, jornais, redes sociais, WhatsApp, grupos de WhatsApp, grupos do trabalho, todo mundo só tem falado nisso, né? Então a gente está sendo bombardeado de informação. Qual que é a minha dica aqui, gente? Para vocês separarem um horário do dia de vocês, para vocês verem as notícias do mundo, de Maringá e do que está acontecendo, tá? Não fiquem, muito cuidado, não fiquem o dia inteiro antenados em celular, né, olhando o que as outras pessoas mandam no WhatsApp, porque isso faz muito mal, vai sobrecarregar vocês de informação e vai sobrecarregar vocês de uma forma psíquica e emocional também, porque são muitas informações, vocês já estão assim, né, preocupados, ansiosos, cada vez que chega mais informação, o nosso cérebro ele vai fazendo uma leitura e nossa emoção vai despertando, né, vai mobilizando outras emoções, então isso vai dar uma sensação de ficar sobrecarregado, né? Então, muito cuidado com isso. E essa primeira dica, então, é separar um tempinho, tá, gente? Meia hora, no máximo 1 hora, para assistir, para atualizar, né? Se atualizar das informações. Segunda dica, gente, escolher fontes confiáveis, né? Porque hoje, mais uma vez, vocês trabalham com isso, né, gente, com segurança da informação, e vocês, mais do que ninguém sabe, o quanto é importante, né, a fonte de informações seguras nesse momento, né, então, duas fontes que eu ia sugerir para vocês, né? Não fique olhando todo tipo de jornal, porque a mídia, ela tenta, né, gente, fazer com que, né, a gente pense de uma forma ou de outra. Então, fontes seguras, né, e confiáveis. Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, aqui em Maringá, a Prefeitura de Maringá, essas seriam as fontes que seriam importantes para vocês estarem buscando os dados e as informações. Gente, outro aspecto importante, cuidado com notícia falsa, principalmente que circula nos grupos do WhatsApp, tá? Porque tem muita gente mandando coisas falsas, e isso chega pra gente, a gente sem perceber pode encaminhar para um grupo de família, para um grupo de trabalho. Imagina só se é uma notícia falsa. O quanto a gente vai estar fazendo de mal, né, nos prejudicando os outros, deixando os outros preocupados, né, à toa, né, porque é uma notícia falsa. Então, muito cuidado, chequem a informação que vocês estão vendo e repassando, tá bom? Silvana, você ia falar alguma coisa? Não? Não. Só cortou um pouquinho aqui, mas voltou. Voltou? Beleza, gente. Beleza, e a última dica aqui com relação a isso ainda, gente, não fique procurando notícias o dia todo sobre isso, tá? Eu falei, estabeleça essa rotina, não fique procurando, horário de trabalho, horário de olhar notícia, horário de olhar notícia, tá bom? Então, essa seria uma dica simples, fácil, e eu vou sugerir para que vocês se policiem para tentar fazer isso, porque de forma inconsciente a gente está tão imerso, né, nesse mundo de notícias que a gente às vezes faz sem perceber. Então, percebam se vocês estão fazendo isso ou não. Beleza, gente? A segunda dica aqui que eu gostaria, né, de falar para vocês, que imagino que vai fazer muito bem, né, existem alguns estudos em cima disso já, provando, né, a eficácia disso, é usar a tecnologia como nossa aliada nesse momento. Então, nesse momento de isolamento social, a gente tende a perder algumas referências externas, a perder contato com os colegas, com os amigos. Então, a gente tende a perder essas referências emocionais, né, essas referências coletivas. Isso faz com que a gente abra mais espaço ainda para ficar mais isolado e ficar com os nossos conteúdos e com as nossas preocupações. Uma forma de lidar isso é usar a tecnologia para ser nossa aliada, já que eu não posso ir, né, fisicamente até a casa de um colega, de um amigo, de um familiar, use, né, os grupos de WhatsApp, e-mails, redes sociais, telefones, para vocês conseguirem manter contato com as outras pessoas, né? E esse contato pode ser um contato para vocês conversarem, se divertirem, né? Enfim, fazerem reuniões,
para discutirem temas, assim, que não seja só do coronavírus, né, gente? A gente está vendo muita gente fazendo isso hoje, as lives que estão tendo, né, com relação à música, cultura, entretenimento. Então, usem isso a favor de vocês, usem a tecnologia como aliada de vocês, para vocês investirem nesses momentos, tá? E não ficarem sozinhos, né? Principalmente quem mora sozinho, quem está isolado, inclusive fisicamente, né? Socialmente falando, lembrar de usar a tecnologia para isso. Isso vai fazer bem nesse momento, tá, gente? Pessoal, uma outra dica aqui importante que eu gostaria de falar para vocês: seja solidário com quem precisa. Muitos estudos, gente, sobre saúde mental têm mostrado o quanto ajudar o outro nesse momento está fazendo bem, não só para quem está sendo ajudada, né, por razões óbvias, mas o efeito psicológico que ajudar a outra pessoa tem provocado, tem sido constatado em muitas pesquisas e tem sido um efeito muito positivo em termos de saúde mental. Por quê, gente? Em vez da pessoa ficar preocupada, né, no sentido de gastar energia pensando e preocupada, poxa, mas com a situação do mundo, o que vai acontecer com o mundo, o que vai acontecer com as pessoas que vão ficar desempregadas, o que vai acontecer com os idosos. Então, a pessoa, em vez de canalizar as energias dela ficando preocupada, a pessoa ela pode canalizar a energia emocional e psíquica dela pensando em formas de como essa pessoa pode ajudar a outra. E isso vai ter um efeito muito positivo, de gratificação, né, no sentido de realização, de se sentir bem ajudando o outro. Então, gente, prestem atenção, se vocês estão ficando muito preocupados, né, e gastando muito tempo pensando assim, nossa, né, coitado das pessoas, como que a gente pode ajudar? Pensem, né, investe esse tempo, essa energia, pensando em como que vocês podem fazer o bem para essas pessoas. Ai, Tamara, mas eu não tenho dinheiro, às vezes, para ajudar, não só em formas de dinheiro, né, gente, o ser humano é tão criativo, a gente está vendo tantas outras formas e possibilidades de ajudar os outros, como ir ao mercado, né, para as pessoas idosas que não podem sair de casa, que é grupo de risco. Ontem eu vi uma coisa muito legal, né, tem uma pessoa que vai disponibilizar uma palestra no LinkedIn de graça, para as pessoas ajustarem o currículo, aquelas pessoas que estão com dificuldade agora, que estão sendo, às vezes, desligadas, né? Então, essa pessoa vai disponibilizar essa palestra gratuita vai fazer uma live, né, para as pessoas que estão precisando nesse momento. Então, pensem em formas que vocês podem ajudar. Eu tenho certeza que cada um vai poder ajudar de uma forma diferente. E isso vai trazer uma retribuição emocional, simbólica, muito boa de gratificação. E isso vai fazer bem, né, para a nossa saúde mental, tá bom, gente? Quarta dica aqui, né, gente, preste atenção em você mesmo, né, o que isso quer dizer, né, gente? A gente tá tão preocupado e ansiosos, né, com os outros e com a situação do mundo, que a gente esquece de nós mesmos e das nossas necessidades, né? Então, aqui é reservar, o que eu indico, né, para a saúde mental de vocês, é reservar um tempo do dia de vocês, e se policiem para ver se vocês estão fazendo isso, né? Reservar um tempo para vocês fazerem coisas que fazem bem para vocês, que vocês possam relaxar, que vocês possam sentir prazer, que vocês possam, assim, ficar mais tranquilo, né? E cada um aqui não tem receita de bolo, né? Cada um vai relaxar de uma forma diferente. Tem gente que gosta, né, tá se descobrindo na cozinha, inventar coisas novas, tem gente que gosta de assistir série, assistir filme, tem gente que gosta de tocar violão, tem gente que gosta de ouvir música, né, enfim, gente, cada um, né, se exercitar. Então, assim, cada um vai ter, né, uma atividade que gosta de fazer, que é prazerosa. Se policiem para não deixar de fazer isso, tá, gente? Deixa ali, uma horinha do dia eu vou me policiar para conseguir fazer uma coisa que eu gosto. Isso também vai trazer uma sensação boa para vocês, tá bom? Gente, a quinta dica, né, que eu tenho para passar para vocês
tenha paciência, né, e transforme a família em suporte afetivo, né? Como eu falei para vocês, principalmente quem mora com a família, está vivenciando assim, um processo muito difícil, né, de se sobrecarregar com as atividades domésticas, principalmente marido e mulher, né, os relacionamentos afetivos aí estão muito sensíveis, né, e têm sido afetados no sentido de que um se sente mais sobrecarregado que o outro, um fica brigando com o outro, os familiares não estão sabendo, às vezes, dividir, né, as atividades domésticas. Então eu coloquei aqui algumas dicas, né, gente, de como que vocês podem enfrentar isso com a família de vocês. Primeiro, entender que está todo mundo muito sensível nesse momento, né, então tentem não juntar coisas do passado para descontar nos familiares agora, né, tentem, gente, uma outra dica, né, aumentar o tempo de diálogo, de conversa entre a família, expondo o que vocês estão sentindo, que não está sendo um momento fácil, né, tanto às vezes para a esposa, para o marido, peçam ajuda dos familiares agora. Olha, às vezes quem é esposa está com filho em casa pequeno, olha, marido, eu preciso que você me ajude mais aqui em casa, não está sendo fácil para mim, estou ficando sobrecarregada, né, vamos tentar dividir isso, vamos, um limpa a cozinha, outra a sala, outro banho. Estou dando exemplos aqui, é claro que cada um vai ter um contexto, né, gente, mas aqui a receita aumentem o diálogo, tá, gente? Sejam empáticos com as pessoas que vocês estão convivendo, né? Tentem entender que esse momento não está sendo fácil para ninguém, tá? E quanto mais vocês conversarem, mais as coisas vão, mais estratégias, né, vocês vão ter como lidar com essa situação difícil, mais apoio da família, né, vocês vão ter nesse momento para passar nessa situação difícil, tá? No slide 12, gente, eu não vou ficar lendo aqui, mas quem tiver com muita dificuldade depois com os conflitos familiares, eu coloquei algumas sugestões de frase que vocês podem pensar e usar dentro da dinâmica familiar de vocês, tá bom, gente? Depois, então, quem quiser voltar aqui no slide 12, vocês podem voltar e dar uma olhadinha nos exemplos de frase aqui que eu coloquei, que vocês possam estar usando, né, para vocês não serem agressivos com as pessoas que vocês moram, tá bom? Que vocês convivem. Indo lá para o slide 13, gente, tem uma sexta dica também que eu coloquei para vocês, né, que é enfrentar a crise com a razão, principalmente as pessoas. Essa dica é muito importante para quem está muito ansioso e para quem está muito preocupado com o futuro, tá, gente? A racionalização, a psicologia, né, chama aqui, é uma estratégia de nos defender contra, né, essa preocupação excessiva, que é com relação a racionalizar o nosso pensamento. O que isso quer dizer na prática, gente? Então, assim, racionalizar esse momento é pensar que esse momento de coronavírus, né, de crise no Brasil todo, no mundo inteiro, é pensar, né, que tem agências do mundo inteiro especializadas nisso, que estão cuidando, que estão dando tratativas para essa crise toda, né? Então, tanto com relação à saúde, à economia, à infraestrutura. Então, não tem por que a gente ficar, né, se preocupando de uma forma excessiva com coisas que não estão ao nosso controle, né? Então, tem pessoas que estão trabalhando 24 horas por dia em função disso, e são pessoas muito mais especializadas que a gente, que vão ter muito mais controle da situação. Então, pensar dessa forma, com a razão, racionalizar, vai trazer uma sensação psicológica mais de tranquilizar a gente, tá? Outra coisa, né, gente, não adianta vocês, e a gente, eu me incluo nisso porque eu tô fazendo esse exercício diário, né, gente, não adianta a gente ficar preocupado com o mundo inteiro e não conseguir fazer nada, né, porque tudo isso vai causar uma sensação de impotência, de frustração, de desânimo. Aí aquela ansiedade, aquela preocupação, ela vai se transformando em tristeza, frustração, desânimo. Olha só quanta coisa ruim a gente pode sentir com isso, né? Então, canalizar os nossos pensamentos, racionalizar, entender que tem gente especializada cuidando disso, vai fazer bem pra gente, e pensar, como eu falei para vocês, né? Entender
o que está ao nosso alcance, o que dá para fazer? Ah, isso tá, então isso eu vou fazer. O que não tá, gente, não fica se preocupando de forma excessiva, né, de forma assim que vai sair fora do seu controle, tá? Então, ter esse controle da ansiedade, da preocupação, vai ajudar a minimizar essa ansiedade, esse estresse que a gente está sentindo, né, gente? E, pessoal, a última notícia aqui, antes de finalizar, que é o slide 14, né, é a 7ª dica, compartilhe as notícias boas que estão acontecendo, né, a gente está muito acostumada, pessoal, a lidar a compartilhar só coisas ruins, né, ai, morreu tantas pessoas, né, isso está acontecendo de ruim, enfim, então, a gente ainda não está acostumado a olhar para as coisas boas, a olhar o outro lado da moeda. Então, eu vou fazer um convite para vocês, a gente começar a olhar também as coisas boas que estão acontecendo, né, gente? Em meio a todo esse caos, em meio a todas essas notícias ruins. Eu até dei alguns exemplos aqui, então, olhar para os números, né, gente, das pessoas que estão se recuperando, olhar para alguns números de forma bem racional, né, por exemplo, mais de 80% dos infectados têm sintomas leves, né, o vírus também, ele está sendo facilmente desativado, né, quando a pessoa lava as mãos. Então, olha só quantas notícias boas a gente está descobrindo, está sendo difundida também. Pense se a gente está compartilhando isso, se não está, gente, vamos começar a compartilhar mais, para a gente ser bombardeado também de notícias boas, não só de notícias ruins nesse momento, né? Tentar sempre enxergar os dois lados da moeda, e não uma possibilidade só. Tá bom, gente? Essa foi a última dica, né, que eu tinha para passar para vocês. Espero, assim, né, claro, não se esgota aqui, né, gente, essa discussão com relação à saúde mental. É uma preocupação que a gente precisa ter o tempo todo, né, mas espero ter contribuído, assim, de alguma forma mais prática, né, espero que alguma dessas dicas vocês possam estar, né, levando para o dia a dia para vocês, para a família de vocês. Espero poder, assim, ter contribuído com vocês de alguma forma, tá bom? No último slide, gente, eu deixei, né, Silvana, eu tinha comentado com você, deixei meu e-mail, tá? E meu Insta também, quem quiser seguir lá, eu tô colocando algumas frases, algumas notícias boas também, tá, gente? E meu e-mail aqui, caso alguém tenha alguma dúvida, queira estar conversando um pouquinho mais depois, eu fico à disposição, tá bom, gente? Eu esqueci de falar para vocês, eu não coloquei aqui nos slides, mas a Silvana depois ela pode encaminhar para vocês. Quem entender que está com muita dificuldade de lidar com esse momento, né, ou tem alguém na família, ou algum amigo que está com muita dificuldade, nem está lidando sozinho com essa situação, gente, tem alguns psicólogos voluntários, né, que estão se voluntariando para fazer atendimento psicológico de forma gratuita. Eu tenho alguns contatos para passar, tá, gente? Então, caso alguém precise, tem, acho que alguns hospitais aqui de Maringá, né, também está disponibilizando alguns números de telefone para tá, enfim, né, tendo esse aconselhamento psicológico de forma gratuita. Beleza, gente? Esqueci de colocar nos slides, mas depois a Silvana pode estar encaminhando para vocês. Eu te passo, tá, Sil, esses contatos. Beleza, obrigada, Silvana, obrigada, gente. Bom trabalho para vocês, tá bom? Até mais.